Fala, meus amados, eu sou o Kelso Vinícius, este é o nosso podcast, o seu podcast de Pinheiro para o mundo, através aí das plataformas digitais. E já de início, sempre fazendo aquele apelo todo especial para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like, compartilha geral e não esqueça do seu feedback, é muito importante porque é através dele que a gente vai estar trabalhando mais e mais aí para estar melhorando o nosso conteúdo e o nosso podcast. Lembrando sempre que o podcast de hoje tem um apoio todo especial da internet Star 1. É uma internet que está conquistando o estado do Maranhão, já são mais de 11 municípios. Você que está precisando de uma internet de qualidade, eu costumo dizer que internet hoje não é mais um acessório de luxo, é de extrema necessidade. Então você precisa de uma internet que não fique aí travando no seu trabalho ou até mesmo no dia a dia aí do seu lazer, da sua família. Então entre em contato agora mesmo pelo Instagram, @Star1, e você vai ser direcionado para o atendimento mais próximo da sua residência, tá certo? E você que é empreendedor, quer associar sua marca com o nosso time de campeões, nós temos aqui o blog Passando a Limpo, nós temos a Livre Web, as redes sociais que está bombando e temos agora também o podcast. Então entre em contato pelo número que vai aparecer aí na sua tela, 98585-9089. Tá certo, produção? Olha, o podcast de hoje está trazendo um convidado, hoje eu vou falar que é extremamente especial, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, e me ajudou muito também na realização desse sonho, com incentivos, orientações, e estou muito grato e muito feliz da presença dele aqui conosco, eu tenho certeza que vocês vão gostar. O tema também é bastante atrativo, muito importante, principalmente nos dias atuais. Nós vamos falar um pouquinho desse momento que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, essas questões espirituais, a volta de Jesus está próxima ou não está próxima. E nada melhor para falar com a gente do que o pastor Ribamar Braga. Pastor, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu sei que sua agenda está muito corrida, mas aí deu para abrir uma brechinha e estar falando com a gente aqui. Muito obrigado, viu, pastor? Kelso, meu amigo, eu que agradeço você pelo convite e fico feliz de ver esse sonho se realizando. Eu que lembro das primeiras conversas, vamos lá, acho que mais de um ano Mais de um atrás, ano atrás. quando isso aqui era apenas um sonho, e ver hoje a realidade, sucesso, realmente me deixa muito feliz e poder estar aqui contigo. E é como você disse, é um tema importante, necessário e atual. Então vamos aqui bater esse bate-papo, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Lembrando que o pastor tem um podcast também, né? Nós temos um podcast chamado IFTcast, que é uma sigla, né? Igreja Fora do Templo, que é uma espécie de o lema da nossa igreja. E a gente tem levado amigos, tem sido um tempo também muito bom por lá. Olha, antes de eu esquecer, gente, né, também nosso patrocinador, nosso colaborador, aqui, Zinho Gás e Água, trouxe aí pra gente, mandou pra gente esses copos bem legal aqui, bem bacana. E eu vou presentear o nosso convidado com um aqui, né? Olha Pra aí, gente, que coisa tá boa. bom? Tá certo, Show de pastor? bola, muito obrigado, hein? Vamos lá. Então, pastor, é o seguinte, antes da gente entrar mesmo na pauta, no assunto, como é que o senhor tá? Como é que tá aí a sua vida, a vida do pastor aí nesses últimos dias? Kelso, rapaz, que pergunta, hein? Você não tinha combinado comigo essa pergunta. Mas assim, eu estou vivendo um tempo muito especial, né? São vários fatores. Eu fiz recentemente 40 anos e essa idade de 40 anos é uma idade de muita maturidade. Inclusive, no mundo antigo, essa era a idade que as pessoas eram encarregadas de grandes responsabilidades, porque entendia-se que era a fase da maturidade. Eu tenho um amigo, que hoje ele mora nos Estados Unidos, Leandro Barreto, e uma vez ele disse assim para mim: Ribinha, antes dos 40 a gente tem pressa. Depois dos 40 a gente tem precisão, né? Então, o senhor gravou uma live com ele, né? Gravei uma live com ele e eu nunca esqueci disso. Então eu estou nessa fase da minha vida de gastar energia com aquilo que realmente é importante, que é a nossa vocação. E com relação à igreja, a gente está vivendo um tempo que é muito especial, um fluir de Deus extraordinário, muita leveza e muito grato a Deus. Eu acho que a palavra que resume esse momento da minha vida é gratidão a Deus. Então esse espírito hoje transbordou para toda a igreja, né? Claro, claro, a gente está vendo um tempo assim, sem pressão nenhuma, tudo muito leve, as pessoas que estão se envolvendo com a igreja estão fazendo isso porque querem fazer, voluntariamente, que eu acho que essa é a essência, viu, Kelso? O que distingue o evangelho das religiões é isso. Porque se eu sou obrigado a fazer,
deixou de ser evangelho. Então, a religião que é assim, a religião ela é pesada, maçante, estressante. O evangelho não. O evangelho é maravilhoso, é leve, é o fardo leve, é o jugo suave. Vocês saíram recentemente aí de uma conferência no período de carnaval, né? Saímos, foram 6 dias de conferência e foi bom tu tocar nesse ponto, porque geralmente o que as igrejas fazem? O que nós fazíamos também? A gente trazia um preletor de fora, uma equipe de louvor de fora, e dessa vez não, Kelso. A gente sentiu no coração de usar as pratas da casa, né? Então os preletores eram os próprios pastores da igreja local, as equipes de louvor que ministraram durante os dias também, e foi extraordinário. Teve, assim, alguns dias, eu lembro que teve um domingo, por exemplo, o culto terminou 9 horas, que é geralmente o horário que termina, só que, Kelso, as pessoas ficaram no templo, e já era quase 1 hora da manhã, e as pessoas estavam ali, voluntariamente, adorando, né? Teve até um dia que você estava com a gente, acho que foi o último ou o penúltimo dia, que terminou e a gente foi pro pátio e ficamos batendo um papo até, acho que... Altas horas. Altas horas. Pastor, vamos já entrar num assunto bastante, como o senhor falou, importante nesse momento. O senhor está acompanhando tudo que está acontecendo, né? Sim. O que aconteceu agora lá nos Estados Unidos, né? Está acontecendo em vários outros lugares aí. O senhor está acompanhando de perto? Tô acompanhando, Kelso, porque vamos assim, tentar partir de um ponto que seja um ponto de convergência, né? O cristianismo, ele tem suas divisões. Então, as duas divisões básicas do cristianismo é o catolicismo e o protestantismo, hoje mais conhecido como o evangelicalismo ou os evangélicos, ok? Então, são duas grandes divisões, ou ramificações, vamos por assim dizer, né? Ramificações. Dentro do catolicismo, você também vai ter suas subdivisões. Tem gente que pensa que o catolicismo é uma única estrutura, não é. Então, o próprio catolicismo tem pelo menos duas grandes vertentes. O catolicismo apostólico romano e o catolicismo ortodoxo. Dentro do catolicismo romano, você vai ter os segmentos, por exemplo, o movimento carismático, que é muito conhecido. E aí você vem, dentro do movimento evangélico, você tem aí os chamados reformados, você tem os pentecostais, você tem os neopentecostais e você tem os carismáticos. Pelo menos 4 grandes divisões ou facetas, né, do movimento evangélico. Mas, Kelso, apesar de a gente ter nossas diferenças e divergências, mas a gente parte de um ponto comum, que é onde eu gosto de partir. Eu gosto sempre de partir do ponto de convergência. Então, o que eu vou te dizer agora, católicos, evangélicos, reformados, pentecostais, todos acreditam. Converge. Jesus vai voltar. Converse com um católico piedoso, que ama Jesus e conhece a sua Bíblia, ele vai te dizer, Jesus vai voltar. Converse com um assembleano, que é um pentecostal, e ele vai dizer, Jesus vai voltar. Converse com um presbiteriano, que é um reformado, ele vai dizer, Jesus vai voltar. Converse com alguém, por exemplo, de nossa igreja, que já é de uma ala mais carismática, a gente acredita que Jesus vai voltar. E, fato, a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora. Só que aí, Kelso, as pessoas esquecem de um detalhe. A mesma Bíblia que diz que ninguém sabe o dia e hora, e veja bem, dia e hora. Mas a Bíblia diz que nós saberíamos os tempos do fim, ou o tempo do fim. Como se fossem os sintomas. Sintomas, é isso mesmo. A Bíblia chega a usar a metáfora da chuva. Então, a sabedoria popular, você vai aí no interior, olha pra nuvem. Sem meteorologia, os antigos conseguem olhar para a nuvem e dizer assim, olha, daqui com um tempo vai chover. Hoje chove, à tarde chove. E quase sempre eles são precisos, né? Nessa avaliação. E a Bíblia diz isso, que nós veríamos os sinais. Kelso, e eu estou te dizendo isso amparado por tantos homens de Deus. Não há, Kelso, até me arrepio aqui, cara, não há um sinal descrito na Escritura que não esteja acontecendo agora. Então, nunca antes na história o cenário ficou tão montado. Por exemplo, meu filho mais velho me perguntou, pai, a Bíblia fala que no fim dos tempos teriam guerras e rumores de guerras, não é? Eu disse, filho. Mas ele disse, mas não já teve guerras então? Eu disse, já. Só que você tem hoje, o cenário é pós-pandemia, a Bíblia fala que teria
pestes, pragas, epidemias, né? Então, teria isso, guerras e rumores de guerra, sinais, terremoto, maremoto e o mover de Deus. E que está exatamente acontecendo tudo nesse momento. Então, há uma expectativa muito forte sobre a volta de Jesus. Pastor, vamos voltar um pouquinho na primeira vinda de Jesus à Terra. Foi muito parecido, também teve esses sintomas, teve tudo isso e quando Jesus voltou? Quando Jesus veio, na verdade, que ele veio pela primeira vez. A Bíblia chega a usar dois termos, né? A vinda e a volta. Que parece que são sinônimos, né? Jesus veio a primeira vez. Veio a primeira vez. Há 2000 anos atrás. Isso foi profetizado durante toda a Bíblia. A primeira profecia, que a gente vai encontrar na Escritura, falando sobre a vinda de Jesus, e o termo que a Bíblia vai usar no Velho Testamento é Messias. O termo que a Bíblia vai usar no Novo Testamento é Cristo. Então, quando você estiver lendo a Bíblia no Novo Testamento e aparecer a palavra Cristo, ou no Velho Testamento Messias, né, é a mesma palavra. É o enviado, o prometido, aquele que viria, o Salvador. E a primeira profecia é exatamente quando o homem cai, em Gênesis capítulo 3. Quando o homem cai, a Bíblia diz que Deus vem, veste o homem, porque ele estava, né, com roupas feitas de figueira, e Deus faz uma outra roupa para ele e tal. E aí Deus diz assim, ó, libera uma sentença sobre a serpente, libera uma sentença sobre o homem, e no final ele diz assim, mas da mulher nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente. Quem é esse um prometido? É Cristo. Ele esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente aqui é uma alusão ao inimigo, que ele vai esmagar, ele vai destruir o poder do inimigo. Então, Jesus Cristo veio. E aí, tu já está me antecipando um assunto muito legal, que é por que Jesus veio 4.000 anos depois. Já parou para pensar nisso, Kelso? Não. Porque vamos lá. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 3 que o homem caiu. Por que Jesus não veio em Gênesis capítulo 4? Logo assim, imediatamente. E aí a gente começa a observar a Bíblia, que é como se a Bíblia tivesse, Kelso, uma espécie de código. E você tem que ficar atento. Por exemplo, tem uma passagem em Isaías que diz que Deus anuncia o fim desde o começo. Vamos lá. Deus anuncia o fim desde o começo. Então, o começo é Gênesis. Inclusive, a palavra Gênesis significa começo. Por isso que é, né? Lá no Gênesis, a Bíblia diz que tudo foi feito em 6 dias. Pergunta que não quer calar. Será que Deus não teria poder para fazer tudo em um único dia? Com certeza. Até 1 minuto, Kelso, Deus poderia ter feito. Por que ele optou, na sua soberania, em fazer em 6 dias? Vamos lá. Vamos juntando aqui as peças. Lá no Novo Testamento tem pelo menos 2 passagens. Pedro vai dizer isso, e se não me falha a memória, o apóstolo Paulo. E Jó também diz no Velho Testamento, que um dia, para Deus, é como 1000 anos. E 1000 anos, como um dia. Você que está em casa aí vai fazendo a conta. Então, se Deus fez tudo em 6 dias, e ele anuncia o fim desde o começo, o que Deus estava querendo dizer para a gente? Será que esses 6 dias tipificam, representam 6.000 anos? Vamos lá. A Bíblia diz que quando chega no 7º dia, Deus descansou. Mas não faz sentido. Porque eu e tu descansamos porque nos cansamos. E Deus se cansa. Deus não pode se cansar. Ele é Deus. Então Deus não descansa porque estava cansado. Então essa palavra no original, Kelso, melhor traduzido seria assim. E Deus concluiu. Sabe quando tu tem que fazer uma tarefa e tu termina a tarefa e aí tu sentou? Essa é a ideia que o original passa, que Deus completou, Deus concluiu. E aí no 7º dia ele descansa. Olha como é incrível esse raciocínio, Kelso. Quando você pega Adão, que foi o primeiro humano, até Jesus Cristo,
Sabe quantos anos dá na história? 4 Eu, mil anos. Então, nós temos 4 mil anos, Kelso, antes de Cristo, e nós temos 12 mil anos depois de Cristo. 4 com 2, 6. Opa! Será que esses 6 dias representavam os 6 mil anos? E o que também é muito interessante? Porque em todo o Velho Testamento você vai ver uma espécie de sinalizações. O sol, por exemplo, que em toda a escritura o sol é uma figura de Jesus. A Bíblia chama ele de o sol da justiça, né? A Bíblia diz que no céu não haverá sol, porque ele é o sol, ele é aquele que vai clarear tudo. Então Jesus é metaforicamente comparado com o sol. Vocês sabem que dia o sol foi criado? Que dia o sol aparece? 4º dia. Quando é que Jesus aparece na história da humanidade? 4º milênio. Veja que há uma congruência, né? Outro detalhe. Em Êxodo foi instituído a Páscoa. Primeira Páscoa. E como é que nasceu a Páscoa? A Páscoa era o seguinte. Eles tinham que pegar, que é um cordeiro, e eles sacrificavam aquele cordeiro, pegavam o sangue daquele cordeiro e colocavam a gente chama aqui de cachilo, né? A Bíblia chama de umbrais, nos umbrais das portas. E aí, quando o anjo da morte viesse, passasse pelo Egito, as casas que tivessem esse sangue, o juiz não entraria. Uma espécie de proteção. Pois bem, mas aí tem um detalhe que muita gente pula, Kelso. Quando Deus manda Moisés separar o cordeiro, Deus diz assim, foi no 10º dia. Separa no 10º dia, mas não sacrifica. Segura, guarda esse cordeiro. E só sacrifica ele 4 dias depois. 4 dias, o sol aparece. 4 dias o cordeiro tem que ser sacrificado. 4º milênio Jesus aparece. Um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Então, a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a ver isso, a gente fica assim... E é de uma sabedoria, de uma perfeição extraordinária, né? A gente chama isso na teologia de tipologia. Então, Jesus veio há 2000 anos atrás, ao que parece muito alinhado a essa ideia de aparecer 4 dias ou 4 mil anos depois, né, que tudo foi feito. Isso tem muito a ver com a questão do sexto selo, essas coisas tudo que o senhor está falando? Não. Aí já é uma outra área, né? O Apocalipse começa a falar dos flagelos, das taças, dos selos, né? Que é onde começa a haver as divergências, né? As linhas de interpretações, porque não é fácil entender esse assunto. Só para informar os nossos amigos, que o nome técnico que se dá é escatologia, né? Que significa o estudo das últimas coisas. E aí a gente tem o Apocalipse como a maior fonte de estudo, mas a gente vai ter o livro de Daniel, a gente vai ter Ezequiel, muitos profetas do Velho Testamento, na verdade, fragmentos, né, dessa doutrina em toda a Escritura. Pastor, o senhor até deu um exemplo aí do seu filho que lhe questionou, e esse questionamento eu acredito que acontece por várias pessoas, e por muitos anos. Sim. Porque faz muito tempo que sempre estão dizendo Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas na sua concepção, o que lhe leva a acreditar mais firmemente que realmente está próximo da vinda? Fora essas coisas que o senhor já citou aqui, por exemplo, terremotos, doenças graves, tudo isso. Kelso, olha, o que eu estou sentindo realmente que agora está muito próximo à vinda dele? Kelso, voltando a essa ideia da figura de dias com milênios, né? Tem uma passagem da Bíblia que diz assim, que 2 dias depois, né, Jesus seria que no 3º dia ele ressuscitaria, né? Morreria, no 3º dia ele ressuscitaria. Veja bem, morreria, no 3º dia ele ressuscitaria. Se você for ver do surgimento de Jesus para cá, nós estamos entrando no 3º milênio. Então, se essa
esse braço da teologia chamado tipologia tiver certo, as evidências estão aí e eu acho que, para mim, até mais do que o que está acontecendo agora é o que a própria Escritura diz. Né? E aí tem 3 coisas que eu acho que é importante pontuar aqui. A Bíblia também fala, Kels, que no fim dos tempos vai acontecer uma coisa chamada apostasia. Não sei se você já ouviu falar disso e tudo. Eu ia entrar nesse assunto, Pronto. que é o que me leva mais a crer Isso. a volta de Jesus. Perfeito. Então, existe apostasia, vai ter uma espécie de esfriamento e, paralelo, vai ter um grande mover do Espírito Santo, que a gente chama de avivamento. E aí alguém pode, assim, olhar para a realidade e dizer, não, Jesus não vai voltar agora, porque a Bíblia diz que quando ele vier vai ter um mover de Deus. Eu estou vendo as pessoas se desviando, eu estou vendo as pessoas abandonando a fé. Só que elas esquecem que isso vai acontecer simultaneamente. Muitos vão esfriar, alguns vão apostatar e a igreja verdadeira de Jesus será avivada. Vamos explicar para os nossos amigos o que é apostatar. Apostatar, Kelso, não é desviar. É diferente. Então a pessoa está nos caminhos de Jesus e ele desviou. Isso não é apostatar. Apostatar é um rompimento total com a fé. Apostatar é uma pessoa que você viu a vida toda dizendo Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus existe. E no outro dia ele vai dizer, tudo que eu falei era mentira. Deus não existe coisa nenhuma. Isso tudo é uma farsa. Basta você fazer uma pesquisa no Google agora, você vai ver trocentos pastores e padres no mundo fazendo isso. Abandonando a fé. Cantores gostam. Cantores, a rodo. Então, está acontecendo essa apostasia. E aí eu te digo, como nunca antes na história. Como nunca antes na história. Então nós temos apostasia. Nós temos um esfriamento muito grande acontecendo. Você citou o carnaval, Kelso. Eu até entenderia, de repente, a igreja, no período do carnaval, fazer um retiro para novos convertidos. Sabe? Estão chegando na igreja, vamos, né? Agora, Kelso, na minha cabeça é inadmissível crentes antigos precisarem de um retiro, porque senão eles irão ao carnaval. Nunca tiveram uma experiência real, então. Porque como que a pessoa tem uma experiência com Cristo, e eu tenho dito muito na igreja, tu tem escutado isso, que quando a gente tem uma experiência com Jesus, a tônica vai mudar. A tônica não será, eu não posso mais fazer isso. Não, eu não posso ir para o carnaval que agora eu sou crente. Não, não é assim. Quem teve a experiência com Cristo vai dizer assim, eu não quero mais ir. Porque houve uma mudança, houve uma transformação. Então nós estamos tendo a apostasia, estamos tendo o esfriamento, e aí entra agora no que você ligeiramente fomentou. Você tocou sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, que aí entra o terceiro aspecto, né? A gente tem a apostasia, o esfriamento e um avivamento. O que é avivamento? Avivamento é uma manifestação da presença de Deus entre os seres humanos. E para situar os nossos amigos, há mais ou menos um mês atrás, um jovem pastor estava pregando em uma universidade nos Estados Unidos chamada Asbury. E esse nome, importante dizer, que ele decorre do fundador da universidade, Asbury, era o nome do fundador. E quem foi esse moço? Foi um pastor missionário enviado pelo John Wesley. John Wesley, que foi um avivalista, um homem de Deus extraordinário, um inglês, que acabou criando um movimento que posteriormente ficou conhecido como metodismo. E ele envia o Asbury para a América. E o Asbury, uma das primeiras coisas que ele faz é criar uma universidade. Veja a importância da educação, né? Da igreja não se limitar apenas à atividade dentro do templo religiosa, mas ele teve a brilhante ideia de, não, vamos criar uma faculdade, vamos trazer conhecimento correto para o povo. E ele criou a faculdade. E essa faculdade existe há muitos anos. E nesse lugar, uma espécie de capela, que é um templo onde os cultos aconteciam, um pastor deu uma palavra que é de 24 minutos, cara. Eu tive a curiosidade de assistir a mensagem. Pensa uma mensagem simples. E vale lembrar que não foi dentro de uma igreja, ou seja, numa universidade. Foi numa universidade.
Na capela da Um universidade. sermão despretensioso. Aí ele prega assim, a tônica do sermão dele foi mais ou menos essa. O que pode acontecer se a gente se levantar completamente amado por Jesus Cristo? E ele chega a usar umas expressões fortes, como por exemplo, pare de se esforçar para querer conquistar Deus. Porque não é assim que funciona. Entenda que você já é amado por Deus. Aí você vai receber um poder, que é o poder do Espírito Santo, que vai fazer você viver em santidade na presença dele. Aí ele termina assim: quantos gostariam de viver esse amor e espalhar esse amor sobre a terra? Faz a pergunta, Kelso. Sai. Sai. Meu amigo, aparentemente terminou o culto. As pessoas foram embora. Um grupo ficou, de jovens. Ficou ali. E orando, e ficaram. E a presença de Deus, eles não conseguiam sair. Os outros alunos começaram a ouvir falar: ei, tu tá sabendo que o culto, isso já era tipo, vamos lá, 1 da manhã. Tu tá sabendo que o culto não terminou? Não, não acredito. Vamos pra lá. Vieram. É de arrepiar, né? Aí aquilo começou a crescer, a vizinhança e tal, de uma tal forma que o mundo inteiro parou. Qual é o nome daquela TV famosa dos Estados Unidos? Fox? É Fox? Fox. Fox. É, né? Fox. Eles entraram em contato com o reitor da faculdade e disseram assim: nós ouvimos falar o que está acontecendo aí. Até porque a América inteira está sabendo o que está acontecendo aí. E a gente quer fazer uma matéria com vocês. Kelso, você tem noção do que é? A maior TV da maior potência de um planeta, qualquer universidade do mundo pagaria, e pagaria muito caro para ter uma matéria dessa. Sabe o que foi que o reitor disse? Olha, a gente se sente muito honrado, mas a gente não queria, porque a gente não quer criar uma espécie de marketing em cima disso. E talvez se a gente fizer, trouxer vocês, pode afugentar a presença de Deus. E a gente não quer isso. A gente quer que seja do jeito que está sendo. E o pessoal da TV não ouviram isso como de forma negativa. Inclusive elogiaram muito e disse: olha, parabéns, porque parece realmente que é muito genuíno, porque é uma pureza. Lá a cidade, porque muita gente está confundindo Asbury. Asbury não é o nome da cidade. Asbury é o nome da universidade. A cidade é Wilmore. Sabe quantos mil habitantes tem a cidade, Kelso? Parece que 6, Chuta né? aí. 6 mil. 6.020 alguma coisa. Precisamente, né? Tá lá na internet. Cara, como é que pode? 6 mil. Por quê? Por que não veio de Nova York? Por que não veio de São Paulo? Por que não veio de uma grande metrópole? Por que veio de uma cidadezinha com 6 mil pessoas? Eu vou dizer por quê. Uma das características que é o avivamento é que Deus faz de um jeito que ninguém consegue dar glória para o homem. Eu até ia falar sobre isso, pastor, porque às vezes tem pessoas que acham que avivamento é uma coisa que vai acontecer assim simultaneamente no mundo inteiro. Não vai avivamento, todo mundo vai começar a clamar a Deus, todo mundo vai começar a chorar, não sei o que, sentir a presença de Deus no mundo inteiro, né? As pessoas se remetem muito a isso, né? E não é assim. Não é assim. E aí só repetindo uma frase, essa frase não é minha, é de um pastor chamado Carlito Paz, ele diz assim: avivamento não é quando o fogo desce. Avivamento é quando o fogo se alastra. E o que aconteceu lá, Kelso, já está espalhando como se fosse pontos. Kelso, não vamos longe. O que nós estamos vivendo aqui é muito precioso. Eu sei que as pessoas terão dificuldade de acreditar nisso. E olha, eu não julgo você não, porque eu teria também. Eu teria. Termina nossas reuniões, a gente fica até tarde conversando, chorando, cara, falando sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a presença de Deus. E isso tem sido maravilhoso, isso está acontecendo na Terra inteira. Não necessariamente na Terra inteira, assim, todo mundo, mas a pontos. Né? Onde houver alguém sedento, e aí você que talvez está acompanhando esse podcast, que talvez mora num bairro distante, periférico, mora talvez no interiorzinho, lá onde você mora, Deus pode fazer isso. Basta você clamar, orar, e Deus pode fazer isso lá. Qual é a importância da igreja nesse período agora, pastor? Desse período aí de avivamento, de apostasia, de esfriamento?
Kelso, qual a importância da igreja? A igreja é como uma luz. As pessoas que estão em casa não sabem, mas a gente está aqui debaixo de várias luzes, né? E esse podcast não poderia ser feito se não tivesse essas luzes. Então, o papel da igreja é esse. Ela é luz. E tem uma outra metáfora da igreja que eu gosto muito. A Bíblia diz que a igreja é como o sal. Não é? Já leu isso? Como o sal. O que acontece, Kelso, quando você come uma comida com sal, salgada? Qual é a primeira coisa que você... Tá salgado. Tá salgado, mas qual é o primeiro desejo que brota em você? Tirar o sal, né? Beber água, sim. Não é verdade? Beber água, é. Você come uma comida salgada, Isso. você... Corre pra beber Água, água. não? Pra matar o... Olha como é legal. A Bíblia diz que a igreja é sal. E Jesus é água. água. Cara, perfeito. Não é? Então, qual é o papel da igreja? O cara tem que chegar na igreja e dizer assim: me dê Jesus, eu quero Jesus, porque vocês estão provocando sede em mim de Jesus. O papel da igreja não é saciar a sede. A igreja não consegue saciar a sede. Ela aponta, ela Exatamente. direciona. Eu fiz essa pergunta porque tivemos aí as informações de um grande cantor que tá deixando a questão gospel. E eu fui ver a postagem dele, fui ver os comentários. E algumas pessoas parabenizando, né? E um comentário lá me chamou a atenção. Eles, se ele fez isso, imagina eu. Então, ou seja, tem gente que vai ver muito essas coisas acontecerem e vai se espelhar nisso, né, pastor? Infelizmente, Kelso, as pessoas tiraram os olhos de Jesus. E o escritor aos Hebreus, ele vai dizer no capítulo 12, a gente não sabe quem foi que escreveu o livro de Hebreus, viu? Na verdade é uma carta. E lá o escritor vai dizer assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Eu gosto muito como o verbo que ele usa lá é um verbo no gerúndio, né? Que indica um movimento contínuo, né? Olhando, não é eu olhei, né? Olharei, olhando continuamente, né? Estou olhando, estou... E se a gente tirar os olhos de Jesus, Kelso, se eu tirar os olhos de Jesus, eu estou ferrado. Se você tirar os olhos de Jesus... Porque toda vez que a gente tira os olhos de Jesus, a gente põe uma outra coisa, né? Me veio aqui na cabeça agora, se implodiu, a história de Pedro. Quando Pedro está naquele barco, Jesus chama, ele vai, ele anda, a Bíblia diz que ele anda sobre as águas, só que aí a Bíblia diz que ele observou o vento forte. Ora, se ele está na frente de Jesus, olhando para Jesus, anda sobre as águas, e ele observou o vento forte, é porque ele tirou os olhos de Jesus. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Então, a igreja não pode tirar os olhos de Jesus. E aí fica a dica, viu? Se você tem um respeito por algum cantor gospel, algum pregador que seja, né? Ore por ele, mas não olhe para ele. Porque se ele cair, você cai junto com ele. Olha para Jesus. Tem uma frase de Lutero que eu acho brilhante. Lutero dizia assim: quando eu olho para mim, ele dizia, né? Quando eu olho para mim, eu vejo que não tem como eu me salvar. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que não tem como eu me perder. Então tira teus olhos de você, tira teus olhos das pessoas e olhe para Jesus, que aí você não se perde. Pastor, fala um pouquinho sobre também, tem uma situação lá acho que é Israel, do mar Morto que chama, né? Também parece que vai acontecer alguma coisa lá quando Jesus estiver voltando, estiver próximo. E alguém, eu até vi agora um vídeo do Rodrigo Silva postando lá, ele realmente mostrando que as coisas já estão acontecendo. Não tem vida no Mar Morto. Né? Por esse nome. Isso, por isso que é Mar Morto, né? Morto. E aí tem até só fazendo uma aplicação aqui, por que ele é morto? Porque não tem vida, mas vamos lá. O ciclo natural é rios desembocam em mares, mares desembocam em oceano. Então, por exemplo, o Pericumã vai desembocar no mar, o Turi vai desembocar no mar e o mar desemboca no oceano. Para você saber que o Mar Morto é o único mar do mundo que ele recebe água e não dá? Não sabia. Pois é, ele recebe e ele não dá. Também já fica uma lição pra gente. Aquelas pessoas que só querem receber e não querem partilhar, acabam não tendo vida dentro delas. E aí a Bíblia diz que misteriosamente vai chegar um dia que o Mar Morto terá vida. E é o que está acontecendo agora. Tem uma outra profecia que fala sobre um rio extinto, Kelso.
E as águas estão Eu- retornando para esse rio, cara. eu vi alguma coisa sobre isso. Estão retornando. A Bíblia fala de uma terceira guerra mundial. Kelso, você sabia que Não é essa daí da Ucrânia e Rússia. ninguém sabe. Você sabia que Estados Unidos, Rússia, Coreia do Norte e China, eles têm o poder de destruir a Terra 35 vezes em 42 minutos. Você tem noção do que é isso? Muita coisa. Perguntaram uma vez a Albert Einstein sobre como seria a Terceira Guerra Mundial. Porque ele criou a fórmula da bomba atômica, né? Nunca imaginou que os homens iriam usar com esse fim. E ele disse assim: a terceira guerra eu não sei como é que vai ser. Agora a quarta eu sei. Ser com pau e pedra. Aí eles entenderam o que ele estava querendo dizer. Porque se tiver uma terceira guerra mundial, ela vai ser nuclear. E vai simplesmente devastar tudo, Kelso. Tudo. E existem profecias na Bíblia que fala que os homens cairão e sua língua apodrecerá na boca, e os seus olhos dissolverão na sua face. Faça um estudo e veja o que aconteceria se tivesse uma bomba nuclear. O homem, literalmente, Kelso, ele seria desintegrado. Lembra quando a gente assistia aqueles desenhos que a pessoa, pum, é isso, cara. Some, né? Desintegra. E a Bíblia falava disso. A Bíblia falava do reconhecimento de Israel como uma nação. Ninguém nunca imaginou que Israel voltaria a ser uma nação. Mas a Bíblia diz que Israel voltaria a ser uma nação. E aí foi o voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, se não me falha a memória o nome dele. Ele, por isso que Israel tem um maior preço pelo Brasil, porque quando Israel voltou a ser nação de novo, as nações tiveram que votar, né? E Oswaldo Aranha foi o voto chamado voto de Minerva, né? O voto que decidiu, que reconheceu eles como nação. Que é uma coisa impressionante. Você vai a Israel é uma frestazinha no mapa. Você sabia que o Maranhão é maior que Israel? Israel é um pouco maior do que a Baixada Ocidental Maranhense. Um pouco. Agora me explica aqui, como é que um lugar desse tão pequeno, literalmente num deserto, cara, consegue ser tão poderoso? Porque existe uma promessa de Deus sobre a vida deles. Né? Existe uma promessa. Mas aí eu queria. Vou brincar aqui contigo agora. Agora eu vou ser o perguntador aqui, né? O entrevistado, eu vou ser o entrevistado. Não, só fazendo uma pergunta aqui para nossa reflexão. A Bíblia diz assim: tem pelo menos 3 passagens que falam sobre isso. Que quando Jesus voltar, sua vinda vai ser terrível. Presta atenção. Terrível. No entanto, tem passagens na Bíblia que diz que quando Jesus voltar, a sua vinda será gloriosa. Aí eu fico imaginando uma pessoa assim, que não tem tanto conhecimento da Bíblia, vai lendo a Bíblia, aí lê uma passagem que diz: Terrível. a vinda de Jesus é terrível. Aí no outro dia ela lê de novo: a vida de Jesus é gloriosa. Buga a cabeça da pessoa. Não tô entendendo. E eu te pergunto: o que tu acha? Terrível ou glorioso? Eu acredito que vai ser as duas coisas. Vai depender da pessoa. Perfeito. Essa é a resposta. Essa é a resposta, Kelso. Quando Jesus voltar, a vinda dele será terrível para quem não estiver preparado. É inimaginável, viu, cara? Isso. Você imagina, Kelso, Jesus voltou. Mas aí tem um detalhe. A gente crê no arrebatamento, né? Que é um retirar súbito. As pessoas vão ser transladadas. Sumiu. Pá. Kelso, há muitos Se anos, cara. teletransportar, igual o desenho. Como se fosse isso mesmo. Quando eu tinha meus 14 anos de idade, 15 anos de idade, eu vi os crentes falando isso e eu achava isso. Eu ria, cara. Eu ria porque eu não achava. Fazia sentido. Ainda mais que ele dizia assim: olha, quando isso acontecer, vão dizer. Porque quem ficar quer saber da resposta. Cadê Kels, que fazia o podcast, sumiu? Pra onde foi? O que é que aconteceu e tal? As pessoas vão querer saber o que aconteceu. E aí, eles diziam, os crentes, que a resposta é que nós seríamos abduzidos. Presta atenção. Sabe o que aconteceu agora? Apareceu 4 objetos
Tu viu essa matéria? É, não identificado. E eu não tô falando dos balões chineses. Hum. Os balões chineses é outra parada. Que foi, né, abatido. 4 objetos não identificados apareceu. Estados Unidos, China, México e outro país, agora eu me esqueci. Fugiu a memória. Acho E que foi eles no Canadá, se não me engano. destruíram, caiu no oceano, eles estão pegando os destroços e não falaram mais nada. Veja bem, vamos supor que tivesse arrebatamento hoje. O Senado está montado, Kelso. O que as TVs vão dizer? Que os cristãos eram ultrapassados, não evoluíram sua mentalidade para um mundo moderno. E eu não quero nem aqui, né? Um mundo moderno. Então, como a gente está atrapalhando esse mundo, nós fomos abduzidos para um outro planeta. E nós iremos passar por uma evolução mental. E os que aqui ficaram estarão livres para viver a tão sonhada evolução. Essa será a resposta, Kelso. Só que a Bíblia diz que vai ter um governante chamado Anticristo. Ele vai governar 7 anos. E ele vai governar 7 anos, dividido em 3 anos e meio. 3 anos e meio, ele vai ser maravilhoso. Ele não mostra a sua face. Depois de 3 anos e meio, ele revela. A humanidade não tem noção, cara. Imagine ele vai ser o pior de todos os déspotas que o mundo já viu. O mais cruel de todos os tiranos que a humanidade já produziu. Uma espécie de Mussolini com Hitler. Hitler não chega nem perto. Não chega, não. Hitler é Peixe iniciante, pequeno, né? peixe pequeno. Peixe pequeno. E o Senado também está montado. Só segue meu raciocínio aqui. O que é um estado? O estado é a junção de cidades. Cada cidade governada por um prefeito e o estado por um governador. O que é uma nação? A junção de estados. Cada estado governado por um governador e a federação governada por um presidente. Sabe o que eles estão fomentando agora? Por que a gente não se junta? Todos os países. Olha, e a ideia é boa. Veja aqui uma coisa. Não, vamos nos unir. Vamos nos juntar. Já se fala até da moeda única. Aí vai ter a moeda única e vai ter um líder único. Esse líder único será o anticristo. Será essa figura. Então, Kelso, é realmente para a gente se preparar. Só que aí eu digo sempre o seguinte. Se tiver alguém me ouvindo agora e eu estou falando desse assunto, a pessoa está com medo. Meu Deus, não está preparado. Seja muito honesto você que está ouvindo aqui esse podcast. O que está gerando em você? Qual é o primeiro sentimento que veio? De alegria? Você está pronto. Você está pronto. De medo? Você não está pronto. Se estiver gerando as duas coisas. Está mais ou menos pronto. Pastor, o senhor já falou aqui que não sabemos a hora nem o dia da volta de Cristo, né? Da volta de Jesus Cristo. Mas o que vai acontecer quando ele voltar? O que está descrito na Bíblia? Kelso, nós temos aqui, agora começam as divergências, né? De igreja para igreja tem a sua interpretação. Eu faço parte de uma corrente escatológica que acredita que essa segunda vinda de Jesus se dará em 2 momentos. Por que a gente diz isso? Por alguns textos, por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que quando Jesus vier ou voltar, todo olho verá. Aí tem uma outra passagem que diz assim, e quando Jesus voltar, a sua vinda será como um relâmpago que sai do Oriente e se move para o Ocidente. E não dará tempo de você avisar ninguém. Então, como assim? Todo olho verá e será como um relâmpago? Então, a gente acredita que Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja. Essa vinda será como um relâmpago que sai do Oriente e se move no Ocidente. Será rápido. E para arrebatar seu povo, os eleitos de Deus. Durante o período do governo do anticristo aqui na Terra, ele vai ter governo na Terra. No final desse período, Jesus retorna com a sua igreja, que a figura bíblica é a noiva. Ele vem com a sua noiva. E quando ele vem com a sua noiva, ele vem agora para reinar sobre a terra. E todo olho o verá.
Entendeu? Entendi. Todo olho verá. Mas tem um ponto também que eu acho que é digno de nossa observação, Kelso, que esse também é de convergência, que quando Jesus voltar, ele vai julgar vivos e mortos. E eu queria fazer assim, uma pergunta para nossa reflexão, que foi uma pergunta feita por um grande amigo meu, um pastor, assim, homem de Deus, e eu quero repassar essa pergunta. Será que todos os caminhos levam a Deus? Eu confesso para ti que durante muitos anos eu rebati essa pergunta e eu afirmava categoricamente que não. Não, todos os caminhos não levam a Deus. Hoje, Kelso, eu penso diferente. Na verdade, eu tenho certeza. Todos os caminhos levam a Deus. É estranho o que eu estou falando, mas tu vai entender. Aquele que está agora nas drogas, ele vai parar em Deus. Aquele que está na prostituição, aquele que está na religiosidade, aquele que está na igreja, aquele que está em qualquer igreja, Aquele que não acredita em Deus. que não acredita em Deus, vai parar em Deus. Por quê? Tem uma passagem, Filipenses 2:5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por força ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz. Mas, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre. Agora escute, todo joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Aqui está falando do que está no céu, vivo, e no inferno. E toda língua confessará o seu nome para a glória de Deus Pai. Então, naquele grande dia, quando Jesus voltar, se vai ser no início, mas quando Jesus voltar, todos acreditam que vai ter uma prestação de conta com esse Deus que vai vir. E quando ele voltar, homens como Nietzsche que diz Deus está morto. Um dia Nietzsche vai estar diante de Deus. Então ninguém vai escapar de Deus. Ninguém. O ser humano que diz eu não acredito em Deus. Mas no dia do juízo final ninguém vai ser ateu. Porque não tem como negar quem estará na frente dele. Qual é a boa notícia, Kelso? É que todos os caminhos levam a Deus, mas só tem um caminho que leva ao Pai. Só um. Jesus. Jesus disse o quê? Em João 14:6. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Se não for por mim. Veja que ele fala de Pai. Jesus veio nos levar a um relacionamento e não a um lugar. Então você que pensa que Jesus veio te levar para o céu, Jesus veio te levar para o Pai, para o relacionamento com Deus que é Pai. Então eu queria deixar assim essa reflexão de que para a gente estar preparado nesse dia, a gente precisa estar em Cristo Jesus. Pastor, o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Ou seja, se a gente pudesse, vamos aqui escolher ou então dizer, olha, vai acontecer o avivamento em tal lugar. Eu acredito que lá nos Estados Unidos era o lugar mais improvável que a gente iria citar, não é isso? Kelso, é uma marca do avivamento. Do avivamento. Né? Quando você estuda a história dos avivamentos, né, existem vários livros sobre isso, e eles sempre vão pontuar que uma das características do avivamento é que ele vem de um lugar improvável. Muitas vezes de pessoas improváveis. A cidade Wilmore é uma cidade de 6.000 habitantes, gerou uma pressão na cidade violenta que agora mandaram parar, porque não dava mais, pessoas não tinha mais hotel, né, para hospedar, o povo já estava hospedando em casa, já não tinha mais casa do povo para hospedar, estava se acampando nas praças, e aí veio uma ordem para realmente parar por conta da pressão. E quando a gente vê, a exemplo, o avivamento da Rua Azusa, que aconteceu em 1911 nos Estados Unidos, rapaz, a Rua Azusa, a gente bem que poderia chamar de um beco. Que é um becozinho. Uma casazinha de tábua. Um homem chamado William Seymour, negro, numa época de segregação racial. Ele tinha uma deficiência, ou seja, se tornou mais discriminado ainda por conta disso e tudo. E Deus, então, usa aquele homem
pelo coração que ele tinha. E levanta aquele homem de uma maneira extraordinária. Então começa o avivamento da Rua Azusa. E aí você que está nos assistindo aqui, que é assembleano, saiba que a sua denominação nasceu como uma resposta desse avivamento. Quando o Seymour começou, né, a orar juntamente com o grupo, isso começou a tocar muitos lugares, como está acontecendo agora em Esbjerg. E um dia ele vai para a Suíça. E quando ele chega na Suécia, né? Suécia, ele foi para a Suécia pregar. E ele pregou perto de um colégio teológico. E 2 jovens estavam lá, Daniel Berg e Gunnar Vingre. Eles foram proibidos de participar daquela reunião, porque como ele falava em línguas, eles não acreditavam naquele movimento e tudo. Proibiram. Só que eles pularam o muro da faculdade, foram lá assistir a ministração e foram tocados pelo Espírito Santo ao ponto de serem batizados, receberam o dom de falar em línguas. E agora, como é que faz? Não dá para voltar porque eles não acreditavam. Então o Seymour disse, vamos passar comigo uma temporada nos Estados Unidos. Eles foram para os Estados Unidos, que é quando chegaram lá, participaram de um dos cultos e uma irmã profetizou. E disse assim, Deus está enviando vocês para um lugar chamado Belém. Eles foram no Mapamundi e só tem 2 lugares no mundo com o nome Belém. Belém da Judéia, em Israel, e Belém do Pará, aqui no norte do Brasil. E eles vieram para cá, cara, sem contato com ninguém. Realmente parece loucura, mas não era. Realmente Deus estava conduzindo eles. E depois de um tempo eles conseguiram falar o português, pregaram o sermão. A igreja não aceitou a mensagem deles. Só que teve uma moça chamada Celina de Albuquerque, 1911. Ela chegou em casa e disse, Senhor, se é verdade o que esses missionários estão falando, eu quero ter essa experiência. E Deus batizou ela. E ao que se sabe, ela foi a primeira mulher em solo pátrio a ser batizada no Espírito Santo. Curioso é que um dia eu estava pregando na cidade de Castanhal, fui ordenar um pastor, e eu estou pregando e tinha um senhorzinho bem na frente, um presbítero da Assembleia de Deus. E quando terminou, ele veio falar comigo e disse, pastor, se eu te falar que eu conheci Celina de Albuquerque, que é o seu, quase morri de chorar, cara. Chamei minha esposa, pedi para ele e a esposa dele orarem por nós. E ele disse que ele era criança e a Celina congregava na igreja dele e a mãe dele e dos outros amigos pediam para as crianças tomar bênção para ela e ela orava, abençoava. Ou seja, Kelso, é realmente do improvável que Deus faz para que a glória seja dele. E para nós que moramos aqui na Baixada, infelizmente o estado do Maranhão é o estado mais pobre da federação. E dentro do estado mais pobre tem a região mais pobre, que é Pinheiro. Ou seja, nós estamos... A Baixada, né? Então nós estamos num lugar extremamente improvável. Um excelente lugar para Deus fazer. E eu creio, meu amigo, eu creio muito que a minha geração e a tua, a gente vai ver Deus fazendo algo aqui nessa cidade para a glória dele. Pinheiro será conhecida não pelas coisas que ultimamente, né, nos últimos anos, né, Pinheiro foi conhecido, mas ela vai ser conhecida por algo que Deus vai fazer aqui, e isso vai ser para a glória dele. Pastor, o senhor já está com quantos anos de pregação? 24, né, que o senhor falou? 24 anos pregando, 22 anos como pastor. Então é o melhor momento, esse agora. Indiscutivelmente, Kelso. Um momento de muita leveza, a compreensão do evangelho simples e puro de Jesus trouxe uma paz de espírito na minha vida sem igual. Mas o pastor Ribamar Braga de hoje, quando vê o pastor Ribamar Braga de uns anos atrás, o que acha? Kelso, olha, eu, honestamente, algumas mensagens das quais eu preguei, eu não pregaria mais. Não porque foram heresias, mas porque não havia o cerne do evangelho como eu entendo que é hoje, né? Mas eu acho que faz parte da caminhada de todo mundo, né? Eu acredito que a maioria dos seres humanos, quando chegam nessa fase dos 40, que é a minha idade, olham para trás e, se fizer uma avaliação sincera, vão perceber que disseram coisas que não deveriam ter dito, né? E eu não sou diferente. Eu olho para trás e vejo que Deus me fez crescer muito. Estou muito feliz com tudo isso. Quero crescer a cada dia para a glória do seu nome. E reforçando mais uma vez, né, pastor? Lembrando que isso aconteceu muito suave, muito leve, muito tranquilo. Tranquilo. Não foi nada forçado. Não foi forçado. Eu acho que essa é uma marca, sabe? Tudo aquilo que é pesado, é maçante, não é o evangelho. A Bíblia tem o que a gente chama de paradoxos. E muita gente confunde paradoxos com contradições. E não é. Contradição é uma coisa, paradoxo é outra. Por exemplo, tem um paradoxo na Bíblia muito conhecido.
A Bíblia diz que Jesus é um fardo leve. Ora, se é fardo, como é que é leve? Pois é fardo leve. A Bíblia diz que Jesus é um jugo suave. Como que é jugo e é suave? Pois é jugo e é suave, né? Então é essa leveza que vem do evangelho que a gente está vivendo. Então tá aí, gente, nós já estamos caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo, do nosso podcast. Pastor, fica aí suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez pela sua vinda. Eu tenho certeza absoluta que Amém. foi uma conversa agradável, produtiva. 1 hora e meia não é tempo hábil para a gente falar de tudo isso. Vamos Tem voltar aqui, se Deus quiser. Temos muitos assuntos para a gente muitos conversar. assuntos. Mas fica aí, né? Fica aí suas considerações, acrescentar alguma coisa que não foi questionado, que não foi perguntado. Kelson, eu acho que fica aqui a gratidão. Gratidão a Deus por estar aqui com você, né? Compartilhando da palavra de Deus, um assunto tão importante, podendo posicionar as pessoas nesse cenário geopolítico do mundo, e mostrar que tudo isso tem a Bíblia já sinalizava. Então, é gratidão a Deus, se parabenizar pelo teu podcast, né? Podcast, que já é um sucesso, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, vai abençoar muito o Pinheiro, a Baixada e a terra toda. Pastor, parabéns. E só rapidinho, para quem está nos assistindo, por exemplo, que ficou interessado pelo conteúdo, pelo tema, o que deve fazer essa pessoa que não é evangélica, que não frequenta a igreja? Okay. O que poderia... É importante procurar boas literaturas, né? E aí você vai ter que ir dentro de uma categoria chamada escatologia, porque a teologia ela tem suas ramificações, né? Tem várias, tem eclesiologia, que estuda a questão da igreja, tem soteriologia, que estuda a salvação, por aí vai. E tem a parte do futuro, as coisas do fim, e nós chamamos de escatologia. Então você tem boas editoras, CPAD, Editora Vida, você vai lá, compre bons livros sobre o assunto. Eu vou indicar uma pessoa aqui, é um pastor chamado Lamartine Pozzella. Ele é uma das maiores autoridades no Brasil hoje no assunto. Vale a pena acompanhá-lo. Então tá aí, gente. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia. Mais um podcast, eu sempre digo, de Pinheiro para o mundo. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Tamo junto, hein? Tamo junto. Vai ter próximo, vai ter mais, vai ter mais. Então tá aí, gente. Esse é o nosso podcast, o seu podcast de Pinheiro para o mundo.